E aí pessoal, Tio Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. Como já é de costume, se você não é um inscrito, se inscreve, ativa as notificações, assim fica mais fácil de saber quando tiver novas videoaulas no ar. Aqui no card eu estarei deixando a continuação dessa videoaula e quase toda sexta-feira e agora também às quintas a gente tem aula nova aqui para vocês, sendo que hoje a gente continua com funções orgânicas oxigenadas, dando foco em éster e sal orgânico, sendo que aí, quando eu falo em éster, eu tenho que ele é derivado dos ácidos carboxílicos, onde o hidrogênio da carboxila é substituído por um radical orgânico normal ou aromático, e esses ésteres são produzidos a partir de uma reação de esterificação, ou seja, eu tenho aí que um ácido carboxílico reage com um álcool, formando éster mais água. Deixa eu consertar isso aqui. Com relação a isso, vamos colocar um pequeno exemplo aqui embaixo. Eu tenho aqui um ácido mais um álcool. Como eu vou identificar esse ácido, pessoal? Eu tenho aqui a carboxila, certo? C dupla O simples OH, que está reagindo com o álcool, sendo que a nomenclatura para ele com apenas um carbono eu chamo de ácido metanóico. O álcool, eu tenho a hidroxila ligada ao carbono saturado, apenas um carbono, met. Como é um álcool, metanol. Os dois reagem formando um éster mais H2O, ou seja, a água. Como dito, pessoal, observando aqui, de um grupo funcional do ácido para o éster, o que muda é que em um eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, no outro eu tenho um radical orgânico. Por quê? Eu tenho que esse hidrogênio da hidroxila, da carboxila, se liga à hidroxila do álcool, formando o H2O lá no final da minha equação química, certo? Então, cuidado aí para não confundir um éster com um ácido carboxílico. São parecidos, mas no final do éster eu tenho, por exemplo, aqui o CH3. Na nomenclatura, basicamente, eu tenho que ela é dividida em duas partes. Eu tenho a parte que é vinda do ácido carboxílico, certo? E é derivada do álcool, então, de um fenol. Com relação a isso, eu terei que a parte do ácido, eu tenho o nome do hidrocarboneto mais ato, di, e a parte do álcool é o nome de uma ramificação, só que agora a terminação será ila. Exemplificando, pessoal, separando aqui o grupo funcional, lembrando que parece ácido carboxílico, mas no lugar do hidrogênio continuam outra estrutura de carbono, certo? Sendo que aqui, deixa eu destacar, aqui é do ácido carboxílico, deixa eu colocar aqui em cima que fica melhor. Lembrando aí, pessoal, do oxigênio seguindo para o lado da carbonila, esse lado pertence ao ácido, certo? Sendo que aqui eu só tenho um carbono, então será metano, ato, di. Depois desse oxigênio, será como ramificação, eu tenho dois, eu vou chamar de etila, certo? Então eu tenho metanoato de etila. Aqui eu tenho dois, então eu chamarei de etano, ato, di. Da parte do álcool eu tenho quatro carbonos, então but, terminação ila, etanoato de butila. Mais uma vez, dois carbonos, etanoato de com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de octila. A nomenclatura de ésteres, pessoal, ela é bem simples. Lembrando que essa parte que ficou de fora, ela pertence ao álcool, aqui também pertence ao álcool e aqui também pertence ao álcool.
Indo agora para sais orgânicos, eu tenho que esses sais são compostos que apresentam um metal ou então um íon amônio, o famoso NH4, ligado pelo oxigênio de um grupo carboxilato, que é aquele grupo que lembra bastante um ácido carboxílico, só que aqui eu não tenho o hidrogênio, certo? E são o resultado de uma reação entre um ácido e uma base inorgânica. No caso, um ácido orgânico e uma base inorgânica, que são os hidróxidos. Exemplo aqui, pessoal, eu tenho um ácido carboxílico mais a base, sendo que esse meu ácido com 2 carbonos eu vou chamar de ácido etanóico mais hidróxido de sódio. Acontece a reação, onde eu vou ter a formação de um sal orgânico mais a água. Com relação à nomenclatura, ela também é dividida em duas partes. A parte que é vinda do ácido e a derivada do metal ou então do amônio. Na parte do ácido será o nome do hidrocarboneto mais ATO-DI e na parte do metal será o nome do próprio metal, certo? Lembrando aí que a parte do ácido a gente separa do oxigênio seguindo para a carbonila, certo? Separando aqui do oxigênio em direção à carbonila é a parte derivada do ácido carboxílico e o que sobrou ácido, certo? E o que sobrou será o metal, nesse caso um íon. Mesma coisa aqui, do oxigênio seguindo para a carbonila faz parte do ácido carboxílico e o que sobrou será o íon, nesse caso o amônio. Fazendo a nomenclatura com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos eu vou chamar de heptanoato de, no caso aqui eu tenho o íon sódio, certo? Lembra bastante a nomenclatura de éster. Nesse outro caso, agora com 5, eu vou chamar de pentanoato de amônio. E a nomenclatura aqui, pessoal, é simples assim. Se aprendeu a de éster, a de sal orgânico será bem parecida. Terminada essa parte, vamos para exemplos. A fenilefrina, cuja estrutura está representada abaixo, é usada como descongestionante nasal por inalação. Sobre a fenilefrina, marque todas as alternativas corretas, nesse caso eu terei mais de uma. Primeiro caso, uma das funções presentes é classificada como enol. Para ser enol eu tenho que ter hidroxila ligada a um carbono insaturado, nesse caso eu não possuo, certo? Não leve em consideração o aromático. Na segunda opção, a função álcool presente caracteriza um álcool primário. Para ser álcool eu tenho que ter carbono ligado a um carbono saturado ligado a hidroxila, certo? Deixa eu colocar aqui do lado. Enol e no outro caso o álcool. A classificação em relação ao álcool confere, porém, observando aqui, ele se liga a outros dois carbonos. Então esse álcool é classificado como secundário e não primário, então está incorreta. As funções oxigenadas existentes nesse composto são fenol e álcool, como visto. A função álcool corresponde a essa aqui. E para ser fenol, eu tenho que ter anel aromático ligado diretamente à hidroxila, que corresponde a essa outra estrutura ao lado. Então essa alternativa está correta. Os substituintes do anel aromático estão localizados em posições meta. Se eu pegar a hidroxila como referencial, 1 e 2 é oto, 1 e 3 é meta e 1 e 4 é para. Deixa eu destacar aqui. Então, com relação a isso, essa afirmativa está correta. E no último caso, na sua estrutura existem duas hidroxilas. Então,
Observando aqui, eu tenho a hidroxila do álcool e tenho a hidroxila do fenol, então essa alternativa também está correta. Continuando, a respeito da molécula da zingerona, representada abaixo, pode-se dizer que ela é formada pelos seguintes grupos funcionais. Então, vamos analisar aqui. Deixa eu destacar as funções que eu tenho. Eu tenho essa, tenho aqui uma carbonila e tenho aqui uma hidroxila que se liga a um anel aromático. Nesse caso, pessoal, minha primeira opção aqui é éter. Para ser éter, eu tenho que possuir um heteroátomo entre dois radicais orgânicos, entre dois carbonos. Então, nesse caso, o heteroátomo é o oxigênio, então confere com o éter. Em seguida, eu tenho, aliás, aqui eu posso eliminar as opções que não iniciam com éter. Em seguida, eu tenho álcool. Observando, a única hidroxila que se liga aí, a carbono, ela se liga a um aromático, então não corresponde a um álcool, então posso eliminar. Essa opção corresponde a fenol. Fenol, eu tenho um anel benzênico e diretamente ligado a ele, uma hidroxila, corresponde ao fenol. E por fim, eu tenho aqui carbonila entre dois radicais orgânicos, que corresponde a cetona. Então, elimino essa e me sobrou éter, fenol e cetona. Continuando, veja a estrutura da substância denominada 2-hidrox-4-metoxbenzofenona. Ela não apresenta qual das funções propostas a seguir. Eu tenho cetona, fenol aromático, éter e álcool. Observando aqui cetona. Cetona é carbonila entre dois radicais orgânicos, ok. Fenol, hidroxila ligado a um anel benzênico, possuo aqui, ok também. Aromático, essa estrutura aqui. E éter, eu tenho oxigênio entre dois radicais orgânicos, também confere. E por fim me sobrou o álcool, que eu teria que ter uma hidroxila ligado a carbono saturado e não possuo. Aqui eu tenho aromático, aqui cetona, fenol e éter. Continuando, a nomenclatura correta para o composto abaixo é: primeira coisa, eu terei que identificar qual tipo de função orgânica que eu tenho aqui. É fácil, eu tenho aqui carboxila. No final da minha estrutura, carboxila corresponde a ácido carboxílico. Então, a minha nomenclatura sempre vai iniciar com ácido, então eu já posso eliminar quase todas as opções, mas vamos continuar. Aqui eu tenho como ramificação, eu tenho etil e metil, sendo que em ordem alfabética, 2-etil, 3-metil, com 5 carbonos na cadeia principal, pentan, terminação oico, pentanoico, que corresponde à minha última alternativa da questão. Continuando aqui, pessoal, vamos identificar cada uma das funções representadas em 1, 2, 3 e 4. Primeiro caso, eu tenho carbonila, que se liga a hidrogênio. Aqui eu tenho carbonila entre dois radicais orgânicos, oxigênio entre dois radicais orgânicos e grupo carbonilato entre dois radicais orgânicos. Então, primeiro caso, carbonila que se liga a hidrogênio, eu chamo de aldoxila. Aldoxila corresponde à função aldeído. Segundo caso, eu tenho carbonila entre dois radicais orgânicos, corresponde a cetona. Aqui, oxigênio como heteroátomo, éter. E por fim, parece ácido carboxílico, mas eu tenho CH3 continuando no lugar do
oxigênio, eu tenho um éster. E para terminar, pessoal, deem uma pausa aí e tentem identificar todas as funções que a gente possui e depois voltem à aula. Então, continuando aqui, eu tenho hidroxila que se liga a anel benzênico, eu vou classificar como fenol. Eu tenho oxigênio como heteroátomo, é um éter. Carbonila entre dois radicais orgânicos, entre dois carbonos, eu terei cetona. E por fim, eu tenho aqui uma hidroxila. Essa hidroxila eu posso possuir um álcool ou então um enol nessa estrutura. Qual dos dois seriam? Então, retomando lá, para ser álcool, o carbono tem que fazer apenas ligação simples. Para ser enol, ele tem que fazer uma dupla. Observando aqui, eu tenho uma dupla antes dessa hidroxila, então ele é classificado como enol. E aqui, pessoal, foi fácil assim. Valeu, pessoal. Foi mais uma aula aí para vocês. Espero que o conteúdo para a identificação, que é a parte mais importante em relação a Enem, tenha ficado claro. E até a próxima aula. Não deixa de curtir e valeu!